Imagine por um momento que você está hospedado em um hotel. Você acorda, vai ao banheiro, abre a torneira para escovar os dentes e percebe algo estranho. A água está com a pressão baixa. Estranhamente baixa. E o gosto tá diferente. Meio metálico, meio podre. Você olha para o líquido caindo e percebe que há uma coloração escura, quase negra em alguns momentos. Você pensa que deve ser algum problema na tubulação do hotel. Algo comum em prédios antigos. Mas e se eu te dissesse que você estava literalmente bebendo água que passou pelo corpo em decomposição de uma jovem de 21 anos? Esse não é um roteiro de filme de terror. Isso realmente aconteceu. E a história que vou contar hoje é tão perturbadora, tão cheia de detalhes macabros e mistérios sem resposta, que até hoje, mais de uma década depois, continua sendo um dos casos mais discutidos da internet. Meu nome é Wesley Dias, e você está no True Crime Lab. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos casos mais enigmáticos dos últimos tempos. Um caso que mistura saúde mental, um hotel com reputação sombria, um vídeo de elevador que viralizou no mundo inteiro e uma morte que levanta mais perguntas do que respostas. Eu estou falando do caso de Elisa Lam e sua misteriosa morte no Hotel Cecil, em Los Angeles. Para entender essa história, precisamos primeiro conhecer quem era Elisa Lam. Nascida em 30 de abril de 1991, em Vancouver, no Canadá, Elisa era uma jovem de origem asiática que havia emigrado de Hong Kong com sua família. Ela era estudante da Universidade da Colômbia Britânica. Uma jovem inteligente, criativa e com muitos sonhos. Elisa tinha um blog chamado Etherfields, onde compartilhava suas reflexões sobre moda, vida, literatura e seus pensamentos mais profundos. Ela gostava de ler, adorava a obra de Chuck Palahniuk, autor de Clube da Luta, e chegou a usar uma citação dele como epígrafe do seu blog. A citação dizia: "Você é sempre uma decepção para alguém." Uma frase com um certo peso que refletia um pouco da luta interna que Elisa enfrentava. Porque, veja bem, apesar de ser uma jovem brilhante e cheia de vida, Elisa carregava um fardo invisível. Ela havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e depressão. Para quem não está familiarizado com esses termos, o transtorno bipolar é uma condição de saúde mental caracterizada por mudanças extremas de humor que vão desde episódios de euforia intensa, chamados de mania, até períodos de depressão profunda. É uma montanha-russa emocional que pode ser extremamente difícil de gerenciar. Elisa tomava vários medicamentos para controlar sua condição. Entre eles estavam bupropiona, um antidepressivo, lamotrigina, um estabilizador de humor, também usado para prevenir convulsões, quetiapina, um antipsicótico, dextroanfetamina, um estimulante, e velanfaxina, outro antidepressivo. Essa combinação de medicamentos era essencial para manter o equilíbrio químico do cérebro de Elisa e evitar episódios graves. No entanto, como acontece com muitas pessoas que sofrem de transtorno bipolar, Elisa tinha um histórico de não tomar seus remédios de forma consistente. Há relatos de que, em algumas ocasiões, ela havia experimentado alucinações tão intensas que se escondia debaixo da cama para se sentir segura. Ela já havia sido hospitalizada pelo menos uma vez devido a um episódio psicótico. Mas, segundo a família, Elisa nunca havia demonstrado tendências suicidas ou tentado tirar a própria vida. Em janeiro de 2013, Elisa decidiu fazer algo que muitos jovens sonham: uma viagem solo pela costa oeste dos Estados Unidos. Ela queria conhecer San Diego, Los Angeles, Santa Cruz e São Francisco. Era uma aventura, um momento de liberdade e autodescoberta. Ela prometeu aos pais que ligaria todos os dias e que manteria contato constante. E de fato, Elisa era assídua em se comunicar. Ela postava fotos em suas redes sociais, atualizava seu blog com detalhes da viagem e mantinha os pais informados sobre seus próximos passos. A primeira parada foi em San Diego, onde ela passou 5 dias aproveitando a cidade e visitando o zoológico local. Em 26 de janeiro de 2013, Elisa chegou a Los Angeles e se hospedou em um lugar que, sem ela saber,
tinha uma das histórias mais sombrias e perturbadoras de toda a Califórnia: o Hotel Cecil. Antes de dar continuidade com a história de Elisa, preciso te contar sobre o Hotel Cecil, porque esse não é um hotel comum. É um lugar com uma reputação tão sinistra que muitos o consideram um dos edifícios mais assombrados e amaldiçoados dos Estados Unidos. O Hotel Cecil foi inaugurado em 20 de dezembro de 1924, no centro de Los Angeles. Na época, era um hotel elegante, de 14 andares, com 700 quartos, projetado em estilo Beaux-Arts. O saguão era decorado com mármore, vitrais, palmeiras em vasos e esculturas de alabastro. Era um destino de luxo para viajantes de negócios e turistas. Os 3 hoteleiros que o construíram investiram cerca de 2,5 milhões de dólares no empreendimento, uma quantia enorme para a época. Mas apenas 5 anos depois da inauguração, os Estados Unidos mergulharam na Grande Depressão. A economia desmoronou e o Hotel Cecil, que devia ser símbolo de opulência, começou a declinar rapidamente. Com o passar das décadas, a área ao redor do hotel, conhecida como Skid Row, tornou-se uma das mais degradadas. Skid Row é, até hoje, uma das regiões mais pobres e perigosas de Los Angeles, conhecida por abrigar milhares de pessoas em situação de rua, dependentes químicos e criminosos. O Hotel Cecil, localizado bem no coração dessa área, passou a atrair uma clientela muito diferente daquela para a qual foi construído. Em vez de empresários e turistas, o hotel começou a receber moradores temporários, trabalhadores de baixa renda, pessoas que viviam à margem da sociedade. E com essa mudança, veio a violência. A primeira morte documentada no Cecil aconteceu em 1927, apenas 3 anos após a inauguração. Um homem chamado Percy Osmond Cook se matou com um tiro e foi encontrado na manhã seguinte. Nos anos seguintes, outros 3 homens também cometeram suicídio no hotel, um com pílulas, outro com uma arma e um terceiro com uma navalha. Em 1937, uma mulher chamada Grace Magro caiu de uma janela do 9º andar. Nunca se descobriu se foi suicídio ou homicídio. Em 1944, ocorreu um dos casos mais bizarros da história do hotel. Uma jovem de 19 anos chamada Dorothy Jean Purcell deu à luz a um bebê no banheiro do quarto onde estava hospedada com um homem. Achando que a criança havia nascido morta, ela jogou o corpo pela janela em vez de contar ao companheiro. Mas o relatório do legista concluiu que o bebê estava vivo quando foi arremessado. Dorothy foi acusada de homicídio, mas considerada inocente por razão de insanidade. Mas o que realmente estabeleceu a fama macabra do Hotel Cecil foi o fato que, pelo menos 2 serial killers notórios se hospedaram no hotel durante suas atividades criminosas. O primeiro foi Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, ou Perseguidor Noturno. Ramirez era um satanista que aterrorizou Los Angeles entre 1984 e 1985. Ele invadia casas durante a madrugada, estuprava, torturava e assassinava suas vítimas. Ramirez se hospedou no 14º andar do Hotel Cecil, pagando apenas $14 por noite. Segundo testemunhas, ele costumava voltar ao hotel de madrugada, coberto de sangue, e jogar suas roupas ensanguentadas nas lixeiras dos fundos do prédio antes de subir para o quarto, muitas vezes apenas de cueca. Acredita-se que ele cometeu pelo menos 14 assassinatos enquanto morava no Cecil. Ramirez foi preso em 1985 e condenado à morte, mas acabou morrendo de câncer em 2013, antes da execução. O segundo serial killer foi Jack Unterweger, um austríaco que se hospedou no Cecil em 1991. Unterweger era um caso ainda mais perturbador. Ele já havia sido condenado por assassinar uma jovem na Áustria em 1974, mas foi libertado em 1990 após uma campanha pública que o defendia como reabilitado. Depois de sair da prisão, ele se tornou jornalista e foi enviado para Los Angeles para escrever uma matéria sobre crime e prostituição. Ironicamente, ou talvez intencionalmente, ele escolheu se hospedar no Hotel Cecil, possivelmente em homenagem a Richard Ramirez. Durante as 5 semanas que passou em Los Angeles, Unterweger assassinou pelo menos 3 profissionais do sexo: Shannon Exley, Irene Rodrigues e Peggy Booth. Ele as estrangulou com seus próprios sutiãs e conseguiu transportar os corpos para fora do hotel sem ser notado.
Ele foi eventualmente preso, julgado e condenado por 9 assassinatos no total. Além desses dois, há rumores de que Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, se hospedou no Cecil pouco antes de seu brutal assassinato em 1947, embora essa conexão nunca tenha sido diretamente comprovada. No total, pelo menos 16 mortes violentas foram documentadas no Hotel Cecil ao longo dos anos, entre suicídios, homicídios e mortes acidentais. O lugar tinha uma energia tão pesada e tão carregada de tragédia que muitos acreditavam estar amaldiçoado ou assombrado. E foi nesse hotel, com toda essa história de morte e escuridão, que Elisa Lam decidiu se hospedar em janeiro de 2013. Quando Elisa chegou ao Cecil, ela foi inicialmente alocada em um quarto compartilhado no 5º andar, onde dividiria o espaço com outras 2 mulheres. Na época, o hotel estava tentando se reinventar. Parte do prédio havia sido rebatizada como Stay On Man, uma tentativa de atrair uma clientela mais jovem e viajantes de baixo orçamento, enquanto mantinha quartos para moradores de longa permanência em outros andares. Apesar das diferentes marcas e entradas, todos compartilhavam os mesmos elevadores e instalações. Mas logo nos primeiros dias, as colegas de quarto de Elisa começaram a reclamar. Segundo a gerente do hotel na época, Amy Price, Elisa estava tendo comportamentos estranhos. Ela deixava bilhetes para as colegas de quarto dizendo que elas fossem para casa e fossem embora. Ela trancava a porta do quarto e exigia que as outras soubessem uma senha para entrar. E esse comportamento era tão perturbador que, após 2 dias, a equipe do hotel decidiu transferir Elisa para um quarto individual. Houve também outro incidente fora do hotel. Elisa foi a uma gravação de um programa de televisão, mas foi retirada do local devido ao comportamento disruptivo. Apesar dos sinais de que algo não estava bem, Elisa continuou mantendo contato com a família, postando em suas redes sociais e parecendo, ao menos externamente, estar seguindo com sua viagem. Uma funcionária de uma livraria próxima ao hotel foi a última pessoa conhecida a ter visto Elisa fora do Cecil. Ela descreveu Elisa como extrovertida, muito animada e amigável. Elisa estava comprando presentes para levar para casa e conversando sobre quais livros escolher. Aparentemente, estava em bom estado de espírito. O dia 31 de janeiro de 2013 era a data prevista para Elisa fazer o check-out do hotel e seguir viagem para Santa Cruz. Mas ela nunca apareceu. Seus pais, que conversavam com ela diariamente, ficaram sem notícias. No dia seguinte, 1º de fevereiro, ainda sem qualquer contato, eles entraram em pânico. E em 8 de fevereiro, após uma semana de silêncio, os pais de Elisa ligaram para a polícia de Los Angeles e reportaram o desaparecimento da filha. Eles imediatamente voaram para a Califórnia para ajudar nas buscas. A polícia de Los Angeles começou a investigação. Eles vasculharam o hotel tanto quanto legalmente possível. Entraram no quarto de Elisa, mas o serviço de limpeza já havia retirado todos os pertences dela. Seus objetos pessoais, incluindo carteira, documento de identidade e laptop, foram encontrados no quarto, o que indicava que ela não havia planejado sair definitivamente. Ela simplesmente havia desaparecido. Cães farejadores foram usados para tentar rastrear Elisa. Eles percorreram os corredores, as escadas, até o telhado do hotel, mas nada, nenhum sinal da jovem canadense. Foi então, em 13 de fevereiro, que a polícia tomou uma decisão que mudaria tudo. Eles decidiram divulgar publicamente uma gravação de segurança. Um vídeo de Elisa Lam no elevador do Hotel Cecil no dia 31 de janeiro, o último dia em que ela foi vista viva. Esse vídeo é o coração de todo esse mistério. Ele dura aproximadamente 4 minutos e mostra Elisa dentro de um dos elevadores do hotel. E o que acontece nesse vídeo é tão estranho, tão perturbador que imediatamente viralizou na internet. Estamos falando de milhões de visualizações em poucos dias, com pessoas do mundo inteiro tentando decifrar o que estava acontecendo. Elisa entra no elevador usando um moletom vermelho, shorts pretos e sandálias. Ela parece relaxada no início. Ela entra, vai até o painel e começa a pressionar vários botões. Parece que ela está tentando fazer o elevador se mover. Depois de apertar os botões, ela vai até o canto esquerdo do elevador e fica ali, parada, esperando. Mas o elevador não se move, as portas não se fecham. Elisa então se aproxima das portas e espia para fora, olhando para os 2 lados do corredor, como se estivesse verificando se havia alguém lá.
Ela rapidamente recua para dentro do elevador, se posicionando contra a parede lateral, quase que se escondendo. Depois, ela volta a se aproximar das portas, sai do elevador e começa a fazer movimentos estranhos com os pés, como se estivesse dançando ou se movendo em um padrão quadrado. Em um determinado momento, ela fica do lado de fora do elevador, movendo os braços e as mãos de forma bizarra e descoordenada. Alguns descrevem esses gestos como se ela estivesse tentando se comunicar com algo ou alguém invisível. Outros dizem que parece que ela está tentando conjurar espíritos ou realizar algum tipo de ritual. Durante todo esse tempo, as portas do elevador permanecem abertas. Em certo ponto do vídeo, Elisa sai do quadro da câmera para a esquerda e não é mais vista. Alguns teóricos acreditam que nesse momento é possível ver a borda de um sapato que não combina com o ângulo em que Elisa saiu, sugerindo que havia outra pessoa ali. O elevador permanece parado com as portas abertas por um longo tempo. Eventualmente, as portas finalmente se fecham e o elevador começa a se mover visitando diferentes andares. E é aí que o vídeo termina, aos 3 minutos e 59 segundos. Agora eu preciso dizer para vocês, esse vídeo é profundamente perturbador, para dizer o mínimo. Não por ser sangrento ou violento, mas pela estranheza pura do comportamento de Elisa. Ela parece estar com medo, confusa e desorientada. Mas também há momentos em que ela parece estar brincando ou interagindo com algo que não podemos ver. Quando a polícia divulgou esse vídeo, a intenção era obter a ajuda do público para encontrar Elisa. Mas o efeito foi oposto. Em vez de pistas úteis, o que surgiu foram milhares de teorias da conspiração. Alguns acreditam que Elisa estava tentando se esconder de alguém que a estava perseguindo. Outros acham que ela estava sob a influência de drogas alucinógenas como o êxtase, por exemplo. Havia quem dissesse que o vídeo havia sido editado, e as partes haviam sido cortadas ou desaceleradas para parecer mais estranhas ainda. Alguns apontaram que o timestamp, a marcação de tempo do vídeo, estava borrado e ilegível, sugerindo manipulação. E claro, surgiram as teorias sobrenaturais. Muitos acreditam que Elisa estava possuída por algo do Hotel Cecil, ou que estava participando de um ritual conhecido como Jogo do Elevador Coreano. Um jogo urbano que supostamente abre portais para outras dimensões quando você aperta os botões do elevador em uma sequência específica. Mas talvez a explicação mais simples e mais triste esteja relacionada à saúde mental de Elisa. Especialistas em linguagem corporal e psiquiatras que analisaram o vídeo sugeriram que Elisa estava tendo um episódio psicótico, possivelmente causado pela interrupção de sua medicação. Alucinações visuais e auditivas, paranoia extrema e comportamento errático são sintomas comuns de episódios maníacos ou psicóticos em pessoas com transtorno bipolar. Mas naquele momento a pergunta mais importante continuava sem resposta. Onde estava afinal Elisa Lam? Enquanto o vídeo do elevador continuava circulando pela internet e a polícia seguia sem pistas concretas, algo ainda mais estranho começou a acontecer no Hotel Cecil. Os hóspedes começaram a reclamar de problemas com o abastecimento de água. A pressão estava baixa, a água saía escura, quase preta em alguns casos. E o sabor era horrível, metálico, podre e cheirava mal. As reclamações se acumularam até que no dia 19 de fevereiro de 2013, a equipe de manutenção do hotel foi investigar o problema. Eles subiram até o telhado do prédio, onde ficavam os 4 grandes tanques de água que abasteciam todo o hotel. Cada tanque que media aproximadamente 1,20 m de largura por 2,40 m de comprimento, com capacidade para 3.780 litros de água. Um dos funcionários, Santiago Lopes, subiu em uma escada e olhou para dentro de um dos tanques, e o que ele viu o fez recuar imediatamente. Lá dentro, flutuando na água a cerca de 30 centímetros do topo do tanque, estava o corpo nu de uma mulher asiática, de bruços. Era Elisa Lam. A descoberta foi chocante e levantou inúmeras questões. Como Elisa havia chegado ao telhado? O telhado era de acesso restrito, com alarme de incêndio nas portas. Como ela havia conseguido subir até o tanque de água? Os tanques eram altos e difíceis de alcançar sem uma escada. E o mais importante, como ela de fato entrou dentro do tanque? A escotilha de manutenção do tanque estava aberta quando Lopes a encontrou.
Isso contrariava relatos iniciais que diziam que a escotilha estava fechada, o que havia gerado ainda mais teorias conspiratórias. Mas a verdade é que a escotilha estava aberta, facilitando um pouco a compreensão de como Elisa poderia ter entrado. Para retirar o corpo, os funcionários precisaram drenar completamente o tanque, porque a escotilha era pequena demais para acomodar os equipamentos necessários. Foi um processo demorado e perturbador. Quando finalmente removeram o corpo de Elisa, a cena era devastadora. Ela estava completamente nua. Suas roupas, os mesmos itens que ela usava no vídeo do elevador, o moletom vermelho, os shorts pretos e as sandálias, estavam flutuando na água ao lado dela, cobertas por um material arenoso e particulado. Seu relógio e a chave do quarto também foram encontrados ali. O corpo de Elisa estava em estado de decomposição moderada. Ela estava inchada, com a pele predominantemente esverdeada, apresentando um padrão de marmorização no abdômen e a separação da pele em algumas áreas. Ela havia estado naquele tanque por pelo menos 19 dias. E durante todo esse tempo, os hóspedes do hotel estavam usando aquela água para beber, cozinhar e tomar banho. Afinal, nos Estados Unidos existe o costume comum de beber água da torneira e também fazer preparo de alimentos. A notícia espalhou rapidamente. Vários hóspedes do hotel processaram o estabelecimento por negligência. Os pais de Elisa também entraram com uma ação judicial, embora ela tenha sido posteriormente arquivada em 2015. Mas a grande pergunta permanecia: como Elisa morreu? Foi suicídio, acidente ou algo ainda mais sinistro? No dia 21 de fevereiro de 2013, apenas 2 dias após a descoberta do corpo, o escritório do legista do condado de Los Angeles realizou a autópsia em Elisa Lam. Inicialmente, a causa da morte foi classificada como indeterminada, porque os resultados não eram conclusivos. Mas 4 meses depois, em junho de 2013, após repetidos atrasos, o relatório completo da autópsia foi finalmente divulgado, e o que estava naquele documento é absolutamente crucial para entender esse caso. Primeiro, a autópsia confirmou que o corpo de Elisa estava moderadamente decomposto e inchado. A pele estava esverdeada, com áreas de marmorização, especialmente no abdômen, e havia separação da pele em algumas regiões. Isso é consistente com um corpo que esteve submerso em água por várias semanas. Os médicos examinaram o corpo minuciosamente em busca de sinais de trauma físico. Eles procuraram por fraturas, hematomas, lacerações, marcas de defesa ou qualquer coisa que indicasse violência ou luta. Não encontraram nada. Não havia evidência de trauma físico externo ou interno. Também não havia sinais de agressão sexual, nenhuma evidência de contato sexual forçado, nenhum trauma genital. Quanto aos exames toxicológicos, os resultados mostraram traços das medicações prescritas para Elisa. Também foram encontrados medicamentos de venda livre, como Sinutab, um descongestionante, e ibuprofeno, um anti-inflamatório. Havia uma quantidade muito pequena de álcool no sangue de Elisa, cerca de 0,02%, uma quantidade insignificante que não indicava intoxicação. Não haviam sinais de drogas recreativas como cocaína, opiáceos, anfetaminas ou maconha. Mas aqui está o detalhe mais importante. Embora traços dos medicamentos prescritos estivessem presentes no corpo de Elisa, a quantidade era muito menor do que deveria estar se ela estivesse tomando as doses corretas. Os médicos não conseguiram fazer a quantificação precisa devido à disponibilidade limitada de amostras de sangue, mas estava claro que Elisa não estava tomando seus medicamentos adequadamente. A polícia também revisou os frascos de medicamentos encontrados entre os pertences de Elisa. Eles descobriram que ela tinha mais comprimidos do que deveria ter, com base nas datas de reabastecimento das suas receitas. Isso confirmou que ela não estava tomando a quantidade prescrita de remédios. Com base em todas essas informações, os médicos legistas Jason Tovar e Yulai Wang emitiram a seguinte opinião oficial: a falecida morreu como resultado de afogamento. Um exame completo da autópsia não mostrou evidências de trauma, e os estudos toxicológicos não mostraram intoxicação aguda por drogas ou álcool. A falecida tinha histórico de transtorno bipolar, para o qual foram prescritos medicamentos. No entanto, a quantificação no sangue não foi realizada devido à disponibilidade limitada de amostras. Portanto, a interpretação é limitada. A investigação policial não mostrou evidências de crime. Uma revisão completa das circunstâncias do caso e consultas não apoiam a intenção de autolesão. A maneira da morte é classificada como um acidente. Ou seja, a conclusão oficial foi: morte acidental por afogamento com transtorno bipolar como fator significativo. Mas o que significa isso na prática?
O que os legistas estão dizendo é que Elisa, provavelmente em meio a um episódio psicótico causado pela falta de medicação adequada, conseguiu acessar o telhado do hotel, subiu até o tanque de água, entrou nele e se afogou. Não havia intenção suicida. Não havia evidência de que outra pessoa estivesse envolvida. Foi um acidente trágico. Mas mesmo com essa conclusão oficial, muitas pessoas simplesmente não conseguem aceitar essa explicação. E é aí que as teorias alternativas entram em cena. Sejamos honestos, há várias coisas nesse caso que simplesmente não fazem sentido, mesmo com a explicação oficial. Primeiro, como Elisa chegou ao telhado? O acesso ao telhado era restrito, haviam portas com alarme de incêndio, e se alguém abrisse essas portas sem autorização, o alarme, teoricamente, deveria disparar. Mas nenhum alarme foi acionado na noite em que Elisa desapareceu. Alguns funcionários do hotel disseram que era possível acessar o telhado através de uma janela ou escada de incêndio, mas isso exigiria um esforço físico considerável, especialmente para alguém em meio a um episódio psicótico. Segundo, como Elisa subiu até o tanque de água e entrou nele? Os tanques eram altos, sem uma escada seria extremamente difícil. E se ela usou uma escada, de onde ela conseguiu? Terceiro, por que o elevador não se movia? Por que as portas ficaram abertas por tanto tempo? Alguns elevadores têm sensores que impedem as portas de fechar se detectarem movimento ou obstrução. É possível que o comportamento de Elisa entrando e saindo do elevador repetidamente tenha confundido o sistema, mas isso não explica tudo. E aqueles gestos estranhos com suas mãos? Se ela estava tendo alucinações, talvez estivesse tentando se comunicar com algo que só ela podia ver. E finalmente, há o fato de que Elisa foi encontrada em um hotel com uma história tão sombria. Será que o ambiente do Cécio, carregado de energia negativa e tragédia, teve algum papel em sua morte? Ou é apenas uma coincidência macabra? Algumas das teorias mais populares incluem a teoria do suicídio. Apesar de a família de Elisa afirmar que ela não tinha histórico de tentativas de suicídio, algumas pessoas acreditam que ela pode ter decidido tirar a própria vida enquanto estava em um estado mental alterado. No entanto, o laudo do legista rejeitou essa possibilidade após analisar todas as evidências. Alguns acreditam que Elisa foi assassinada e que seu corpo foi colocado no tanque de água para encobrir o crime. Mas não há nenhuma evidência que sustente isso. Nenhum trauma, nenhuma testemunha, nenhum suspeito. A polícia descartou essa teoria após a investigação completa. Como mencionei antes, há um jogo urbano coreano que envolve apertar botões de elevador em sequências específicas para supostamente abrir portais para outras dimensões. Alguns acreditam que Elisa estava tentando jogar esse jogo e acabou presa em outra dimensão ou foi atacada por algo sobrenatural, mas isso é puramente especulativo e não tem base científica. Dada a história sombria do Hotel Cécio, muitos acreditam que as forças sobrenaturais estavam em ação, que Elisa estava sendo perseguida por espíritos ou que foi possuída por alguma entidade maligna. Novamente, isso não pode ser comprovado ou refutado. Essa é a explicação oficial. Elisa, sem tomar sua medicação adequadamente, teve um episódio psicótico. Ela estava desorientada, confusa e possivelmente tendo alucinações. Ela conseguiu acessar o telhado, entrou no tanque de água, talvez procurando refúgio ou respondendo a alucinações, e acabou se afogando. A verdade é que nunca saberemos com certeza absoluta o que aconteceu nos últimos momentos de vida de Elisa Lam. O que sabemos é que uma jovem brilhante, com toda a vida pela frente, morreu de forma trágica e inexplicável em um dos lugares mais sombrios da Califórnia. O caso de Elisa Lam teve um impacto enorme na cultura popular e na consciência coletiva. O vídeo do elevador é, até hoje, um dos vídeos mais vistos e analisados da internet. Documentários foram produzidos, séries de TV exploram o caso e podcasts debatem as teorias interminavelmente. Alguns argumentam que o caso foi excessivamente sensacionalizado, que a internet transformou uma tragédia pessoal em entretenimento mórbido, que as teorias da conspiração ofuscaram a realidade de que Elisa era uma pessoa real que lutava contra uma doença mental séria. É importante lembrar que, por trás de todos os vídeos virais e teorias malucas, havia uma família que perdeu a sua filha. Haviam pais que voaram para Los Angeles esperando encontrar sua filha viva e foram informados de que ela havia se afogado em um tanque de água. E havia uma jovem que estava lutando contra demônios internos que ela não conseguia controlar.
O caso de Elisa Lam também levantou questões importantes sobre saúde mental, especialmente entre jovens e adultos. Quantas pessoas sofrem em silêncio com transtornos psiquiátricos? Quantas deixam de tomar suas medicações por vergonha ou por não entenderem a importância dela? E quantas famílias sofrem enfrentando o peso de ver seus entes queridos lutando contra doenças invisíveis? O Hotel Cecil tentou se distanciar de sua reputação sombria nos anos seguintes. Em 2011, parte do prédio foi renovada e rebatizada como Stay On Man, mas a má reputação persiste. O hotel foi fechado em 2017 e permaneceu vazio por anos. Há planos de convertê-lo em moradias de baixa renda, mas até hoje o prédio permanece como um monumento à tragédia. Então, o que aprendemos com o caso de Elisa Lam? Primeiro, a importância da saúde mental. Transtorno bipolar não é uma escolha, não é algo que a pessoa pode simplesmente superar com um pensamento positivo. É uma condição médica séria que requer tratamento consistente. Elisa estava tomando 4 medicamentos diferentes para gerenciar sua condição, e quando ela parou de tomá-los adequadamente, o resultado foi fatal. Segundo, a fragilidade da vida. Elisa era uma jovem normal, com sonhos e aspirações. Ela estava fazendo uma viagem que milhares de jovens fazem todos os anos. Mas uma combinação de circunstâncias infelizes levou a uma tragédia. Isso nos lembra que a vida pode mudar em um instante. Terceiro, o perigo da sensacionalização. É fácil se deixar levar por teorias da conspiração, especialmente quando há um vídeo misterioso envolvido, mas precisamos lembrar que há pessoas reais por trás dessas histórias. Famílias que estão de luto, e nossa obsessão por mistérios não resolvidos pode, às vezes, atravessar a linha da decadência. E finalmente, o mistério em si. Faz sentido que Elisa estava tendo um episódio psicótico, faz sentido que ela estava desorientada e confusa, mas ainda há aspectos do caso que incomodam a mim e a várias pessoas que conhecem ele. Como ela realmente conseguiu acessar o telhado sem acionar os alarmes? Como ela teve força física e coordenação para entrar em um tanque enquanto estava em um estado mental tão alterado? Talvez nunca saibamos com certeza. Talvez esse seja um daqueles casos que permanecerão para sempre no reino do desconhecido. E talvez, apenas talvez, seja assim que deve ser.